Muito bem, então eu ouvi dizer que em 1942 parece que houve aí uma revolta. Houve. Chamaram-lhe a Revolta do Milho. Sim. Porquê que era a Revolta do Milho? O que é que aconteceu? A revolta do milho foi o seguinte. Segundo eu soube depois, o dono do milho convinha lá porem, que também não se vendia adubos por aqui, um depósito de adubos por conta do Grêmio. Então ele era um grande lavrador de milho, era ferreiro, mas também produzia muito milho. E foi dar ao Grêmio uns alqueires de milho que vendia o Grêmio e pedir-lhe para eles dispensarem o depósito de adubos aqui para a casa dele. E ficou assim uma encomenda de milho. Mas depois havia a guerra de Espanha, começou a haver candonga de milho e o Grêmio só pagava o milho, segundo dizem, a 20 e poucos escudos e a condenga ele vendia a 100 escudos o alqueire. Era muita diferença. Ele combinou com alguém de não deixarem levar o milho, segundo eu soube depois. E esse alguém convidou as pessoas para tocar o sino e juntarem-se e não deixarem levar o milho. Até que eles vieram para vir buscar o milho e eles não deixaram levar, sabiam o que era naquele dia. O Gonzé, chamaram nomes, venderam e tudo, eles foram-se embora, não levaram o milho. Depois voltaram uma segunda vez, aí tocaram o sino, ali da igreja. Naquele tempo, por uma coisa qualquer, não havia telefones, não havia nada. O que se dava à notícia era o tocar de sino acelerado. Foram tocar o sino, houve alguns que foram tocar o sino. Uns vieram lá para cima e os mais novos, mais jovens, foram tocar o sino. Eu andava na escola nessa altura. Vim para aqui, nasci em 32 e vim para aqui em janeiro de 32, tinha 2 anos, 10 anos. Andava na escola lá na Bidoeira, quando nasci lá. Nasci no hospital e fui batizada em Líria. Mas a minha residência era lá, dos meus pais. Eles queriam fazer casa nova e aquela onde eles estavam, os meus avós, estava a casa a caírem, dinheiro não havia e não havia onde ganhar o dinheiro, a coisa estava feia. Então houve um empregado que era do Lagoa, que comprava terrenos e vendia por conta do Lagoa, tinha a firma em Pombal, pelo menos em Pombal, ele era das Colmeias. E trabalhava por conta dele e conheceu aqui este casal. Então disse ao meu pai que ele lá com a Lagoa e trocava os paditos que ele lá tinha. Por isto aqui tinha casa, tinha coma, tinha uma casa boa, viemos para aqui. Negócio feito, o meu pai fez o negócio. E viemos para aqui viver, viemos para aqui em janeiro, no dia 13 de janeiro, no dia que eu fiz anos. E o seu pai trabalhava na agricultura? O meu pai trabalhava, era que fazia cavacas. As cavacas que iam para a Marinha Grande, para o forno da fábrica de vidros da Marinha Grande. E trabalhava com lenha, fazia uma fogueira com cavaca. E era desses, o meu pai fazia aquelas cavacas a metro, e metrava-se, não sei se chegou a ver. Não vi. Não, um pinheiro servia de estaca. E eu depois mediam 1 metro e espetava uma estaca. Depois iam fazendo cavacas e pondo ali do tamanho do metro também. E quando chegavam a 1 metro, era 1 metro, recebiam aquele X por o trabalho daquele trabalho. Eu trabalhava nisso. Depois viemos para aqui. Então, no dia 13 de janeiro de 42, tinha 10 anos, andava na 3ª classe. Ia daqui para a Bidoeira, à escola, e fui até julho, até fazer o exame. E um dia eu ia a subir ali a mata da Bidoeira para cima, e o sino começou a tocar aqui a rebate. E eu parei, olhei, a ver se via algum fumo, que às vezes eram incêndios, ou sempre se via algum fumo, não vi fumo nenhum.
Mas que é isto? Chegou-se à noite, perguntei à minha mãe. A minha mãe então contou-me que se juntou lá muita gente, o meu pai andava perto, mais à frente, uns 100 metros, a fazer cavacas, olha para o dono do milho, a fazer desbaste de pinhal novo. E andava lá a trabalhar, mas o meu pai não quis vir. O meu pai, quando viu que era banzé, não quis vir. O companheiro dele era o Manuel de Serradora, o marido da Temília Capadora. Quis ir. O meu pai disse assim: você pode ir, eu não vou. E depois o meu pai não veio, mas a minha mãe contou. Depois nesse dia não levaram milho. Chegaram, marcaram outro dia para vir buscar o milho. Veio a polícia, vieram carros do Grêmio, 2 carros de bois, e veio a polícia e vieram. Então não me lembro se veio a polícia, acho que veio só os carros, não tenho a certeza. Sei que chamaram, vinha o do Grêmio, o senhor do Grêmio, que insultaram-no com nomes, desarmaram-nos, tiraram as armas, apontaram o diabo. Bem, pronto, troçaram deles como se fossem adultos com garotos. Eles viram aquilo, tiveram que deixar o milho ir embora, não deixaram levar. Marcaram outro dia, depois marcaram eles, olha, se eles vierem bem, toquem no cimo de caminho para a gente se juntarem. Mas então eles foram mais sabidos. Veio então a polícia. Isso foi a terceira veio vez? Um carro de polícia para o pé da igreja. Foi a terceira vez que eles vieram? Foi a terceira vez. Veio o carro de polícia ali para o pé da igreja, ficou outro lá ao pé da casa, ficou um da banda de cima uns 100 metros para não deixar as pessoas passar para baixo, e outro da banda de baixo também, uns 100 metros ali ao pé do João Dia, também para não deixar passar as pessoas para cima. Então, dessa vez levaram milho, e então não tocaram o sino porque os que ali estavam não deixavam de tocar o sino, e se aparecia lá algum que eles conheciam que era dos tais, tinham estado outros dias, ia logo caminho preso. O de Sérgio Joana foi um desses, e outros mais. Foram para onde? Foram para Leiria, depois de Leiria passaram-nos para Peniche. Estiveram lá presos. Mas eu tenho que escrito. Então, diga-me só uma coisa. Essa manifestação, essa revolta toda, foi tudo junto à igreja? Ou foi na zona do milho? Não foi nada com a igreja, foi só com o milho. Mas aconteceu na zona do milho ou junto à igreja? Foi junto, isto aconteceu ao pé do milho, lá em cima. Lá em cima, sim. Sim, até acho que lá tem um monumento feito, Sim. agora há pouco tempo. A igreja só servia porque não entravam dentro da igreja, tocavam assim quem queria. Havia um arame com uma coisa que puxavam e tocavam assim cá de baixo, está a perceber? Sim. Até para tocar as Ave Marias e tudo era assim. E eu tenho aqui escrito, tempos de crise em Portugal. Eu vim para cá no inverno, em janeiro, isto foi na primavera, talvez em maio, meados de maio, até princípio de junho, as 3 vezes, foi assim. E eu tenho aqui escrito assim: já vivia no Val da Pedra desde janeiro do dia 13, mas ainda frequentava a escola primária na Viveira de Cima. Certo dia, eu ia para as aulas a subir a mata da Bizoeira para a escola, ouvi o sino da igreja de Val da Pedra a tocar acelerada. Parecia haver fogo, mas não vi fumo. Quando, ao fim do dia, cheguei a casa, ouvi contar a um homem que tinha dado ao manifesto os bons alqueires de milho e que algumas pessoas se juntaram para não deixarem levar o milho e combinaram com o dono do milho. A razão desta contenda era que a venda ao Grêmio tinha sido feita por 20 e poucos escudos ao alqueire. E se vendessem à Condonga, ia para a Espanha, podiam receber 100 e tal
100 e tal escudos o alqueire. Eram 11 quilos, o alqueire era 11 quilos. A diferença era muita, mas palavra dada, hoje foi dito. Ele queria lá o coisa do adulto por conta dele, também podia aguentar, pronto, palavra dada, pois até tem. Nesse dia não deixaram levar o milho, mas passados uns dias os homens do Grêmio voltaram de novo, e desta vez com polícia. O povo tocou o sino, insultou a polícia, até aos chefes da guarda, que era um homem baixo e forte, a quem chamavam Pansana, chamavam todos os nomes, disseram até que ele andava para parir uma ninhada de porcos. E que em Leiria bebiam os leitinhos deles cá em Broa tinham para dar aos filhos. Ofenderam-nos da pior forma e até desarmaram a guarda. E eles, quando viram o que se passava, foram-se embora novamente sem levar o milho. As pessoas batiam palmas, assobiavam, era uma festa pegada. Mas tudo combinado, quando ouvissem o sino a tocar, se juntassem de novo. Da vez seguinte voltaram com 2 carros para levar o milho, vieram mais cedo com 4 jipes de polícia, que desta vez o sino não tocou. Ficou no adro da igreja para não deixar tocar o sino, e se algum da seita lá aparecia, eles já os conheciam e era preso. Ficou outro jipe da polícia ao pé da casa do dono do milho, e os outros 2, um ao poente e outro ao nascente, e a alguma distância da casa do dono do milho. Os polícias levaram o milho e todos, os revoltosos que se tentavam opor. As pessoas levadas pela polícia foram transportadas depois para o Forte de Peniche, onde permaneceram algum tempo. Entre os revoltosos havia 3 mulheres, mais ou menos dos seus 40 anos, solteiras, e uma casada com o marido no Brasil. Estas foram para Peniche, outras só de tocar o sino ficaram na prisão em Leiria alguns dias, poucos. Nenhum deles queria o milho. Queriam fazer troça das polícias. O milho só interessava o dono, coisa que os coitados só mais tarde vieram a compreender, pois todos eram pessoas simples e assim ficaram a saber contra a força não há resistência. Agora já é outra coisa. Muito agora bem. Já é dos ladrões. Então, a senhora falou aí, foram presas 3 senhoras e vários homens. Foram. Sim. Eu tenho aqui 2 senhoras, uma que se chamava Maria de Jesus. Sim, era a irmã Que era Tomásia, não era? Era conhecida pela Maria Tomásia, que a mãe dela era exposta e era Tomásia do nome. Muito bem. E outra era Teresa Marques, Sim. casada, essa que era casada, Sim. o marido estava no Brasil. E a outra senhora, como é E que a outra era Maria do Oiteirinho, era conhecida por Maria do Oiteirinho. Era logo a seguir à casa da Teresa Marques, um bocadinho. Às vezes a gente conhecia as pessoas pelo nome onde moravam. Chamavam lá o Oiteirinho e a gente para conhecer havia muitas Marias, era a tudo, era a Maria do Oiteirinho. Assim como o teu sogro herdou o nome de Manuel da Ponte por ter a casa ao pé da ponte. E outros assim. E então tenho aqui também nomes de homens. Diga-me. Tenho aqui nomes de homens que foram presos. Vou dizer os nomes a ver se a senhora se lembra de algum ou se conhece. Se eu tenho o nome de algum. Que era o João Marques. João Marques morava em Jandarrua. Sim. Ele fazia o quê, sabe? Não sei o que é que ele fazia. Até o jardineiro ou qualquer coisa assim. Depois tenho o Joaquim Francisco Serrador. Sim, também morava em Jandarrua. E a profissão, o que é que ele fazia, não sabe? Era agricultor. Era agricultor, ele já era velhinho, coitadinho. Até lá foi que andava com o resto de mulheres a sechar. Ele já não podia trabalhar.
mas andava lá, era assim um homem, falador popular, muito simples. As mulheres começaram a dizer, ó Tesquim, vamos lá ver aquilo. O homem, para fazer a vontade às mulheres, vêm todas para cima. E eu trazia o Sacha, porque andava encostado ao Sachita. Não usava-se muleta naquele tempo, nem encostado ao Sachita. Ou foi Sachita ou foi cerçadoira. Acho que era foi cerçadoira, foi cortando umas cirbitas à volta do rio, ou assim. E eu, depois, como eles ouviram que a ferramenta foi preso por isso. Eu, coitadinho, não fazia mal a uma mosca. Depois, o José Domingos Júnior. Morava aqui em cima, ao pé da casa da minha Susana. E fazia o quê? Andava fora a trabalhar, a cavar a terra, a meter vinha. Naquele tempo cavava-se tudo à enxada. Ele era cavador. O Luís Pereira Domingos. Luís Pereira Domingos morava no Extremadura, era o leireiro. Era o pai daqueles Pereiras que lá estão agora. E também fazia o quê? Também era... Era o leiro. O leiro, sim. Sim, tinha uma... Fazia panelas de alguidar de barro. O Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira morava no Sargaçal. Também era agricultor ordineiro. Era pai da Maria Emília, do Outeirinho e da Maria. O Manuel Dias. Manuel Dias andava à Jorna. Também morava lá na Boiça. Eu tenho aqui uma referência que ele seria serrador. Acha que era? O quê? Que o Manuel Dias era serrador. Talvez serrasse, era uma madeira. Ou cavaqueiro. Okay. Ou fazia, era assim, qualquer coisa no punhado. Depois, o Manuel Domingues. Manuel Domingues. Agora não me vai muito à cabeça, mas eu conheço. Mas não me vai muito à cabeça. Não tem o Sebastião Carreira? Sim, tem. Sim. Pois, Sebastião Quem é que era o Sebastião Carreira? Ele tinha umas vacas, uma juntazita de vaca, e de vez em quando transportava madeira no carro das vacas para a estação de Monte Redondo. Depois até fez um forno de tijolo. Eu encantei. O Manuel Domingo não estou agora. Pode ser que ele morasse mais longe. E o Manuel Duarte? O Manuel Duarte morava no Casal Novo. E Era pai daquela que está casada com a Arlindo. E ele fazia o quê? Era resineiro. E vinha do Pinhal e casou ali, passou ali por acaso, mas como trazia o aparelho para renovar, chamava-se o Lideron, viram-no que a ferramenta foi preso por isso, mas ele também não fazia mal. Mas foi isso. E depois tenho aqui um que é Manuel José. Manuel José era o Claudino, morava lá ao pé. E fazia, o que é que ele trabalhava? Também era com as vacas. Ou com as vacas, ou um dia a cavar a terra, quando apanhavam uma jornita para ganhar. Era miséria, era fome naquele tempo. Depois tenho o Manuel Mendes. Manuel Mendes era o Barra d'Alto. E ele também trabalhava na terra? Trabalhava pouco, tinha lá uma ternita a vender os pitos. E assim, era o Barra d'Alto. Muito bem. E depois tenho aqui o Mateus dos Santos. O quê? Mateus dos Santos. Sim, esse fazia rodas para os carros. Morava lá no Extremadura. O Manuel Domingos não estou agora bem a ver quem é que ele era. Ok. Então essa gente fez ali aquela revolta sem estar à espera, né? Foi, Tentaram defender, queriam que o milho fosse pago mais caro, era. né? Porque a Espanha estava a pagar 5 vezes mais. Foi, Né? pois. E então Mas eles não sabiam disso. Eles só souberam depois. então porquê é que eles se revoltaram? Alguém teve que dar... Porque em vez do milho levar, em vez do... Eles viram-nos assim, em vez do grama levar o milho, ficava ali e ele vendia o milho lá para os vizinhos. Muito bem. Então, mas havia só... Como é que se chamava o proprietário do milho? José da Silva Gaspar. Muito bem. E o milho era todo dele? Era todo dele. As pessoas trabalhavam para ele? Não. Não? Então? Eram outras que trabalhavam. Até lá tinha uma criada que era exposta. E depois ganhavam o tempo a merceer, está a perceber? Ia, por exemplo, uma tarde para um, para outro, depois juntava aquelas pessoas e faziam o trabalho juntas.
Exatamente. Está a perceber como é que é? Sim. E então, mas na altura, o Vale da Pedra tinha muitas pessoas a habitar. Claro, tinha muito mais do que agora. Cada pessoa tinha 5, 6, 7, 8 filhos. Eu ouvi dizer que eram cerca de 600 pessoas. Isso eu não sei. Não se lembra de quantas seriam, mais ou Nem menos? sempre, nem nunca cheguei ao conhecimento. Sim. Era criança, era garota. Lembro-me de tudo o que eu vi e muitas coisas mais. Mas agora a quantidade de pessoas que havia, Não se lembra? Sim. não sou capaz de dizer era tantas ou tantas. Uma tinha 6 filhos, outra tinha 4, outra tinha 3, outra... Pronto, a família começava de pouco a pouco. E a senhora na altura ia a pé para a escola, não era? Claro, pois. E depois, foi quando chegou à noite, é que então a sua mãe começou a contar o que é que estava a acontecer. Começou a contar e depois outras coisas que eu soube. Era elas, depois a seguir havia missa, no domingo, entre um encontro e outro havia missa no meio da semana, no domingo. E as pessoas iam a subir aqui para cima, era a subir mais do que agora. Eu morava ali e as pessoas iam a conversar e a rir-se, a arranhar os dentes daquilo que tinham chamado os homens, os polícias. Eu ouvia aquilo tudo e não me esquecia. Eu naquela altura não me esquecia de nada. Então, mas estas pessoas que foram presas, os homens e as mulheres, Sim, é porque eles foram mais agressivos ou não? foi. Os que foram mais agressivos, ou alguns que não foram mais agressivos, por exemplo, o Manuel Duarte, ele não ia para agredir, ia para ver, mas levava aquela arma, o vidrão de renovar o punhal, que é uma arma perigosa. E eles pensaram que ele ia para fazer mal com aquela arma. Sim. O velhote ia com a força arçadoira, também não ia para fazer mal nenhum a ninguém. E nem os outros, nenhum, nem que levassem arma e tudo, ninguém queria fazer mal. Mas tomaram posse deles. Está a compreender? Sim. Eram tantos que tomaram posse da polícia. E foi também para se calhar dar o exemplo aos outros e as pessoas se acalmarem, né? Ao verem que alguns estavam a ser presos. Só quando só foram presos foi quando a última vez que nos deixaram de carocina. Eles vinham para vir de carocina, também não tocam cena. E eu não sabia que lá estava o jibo com a polícia Apanhou. apanhava-os. Muito bem. Pois é. Tá, temos aqui já. Olha,